O Grande Prêmio do Bahrein expôs fraquezas de algumas equipes e pilotos. Ao mesmo tempo, recompensou melhorias importantes de outros. Então, aqui vão as nossas observações sobre a quarta corrida da Fórmula 1 em 2025. Lando Norris ainda lidera o Mundial, mas o melhor piloto da McLaren no ano tem sido Oscar Piastri. O inglês foi o oposto do australiano no Bahrein. Foi mais lento, mais bagunçado e menos seguro que o normal. Conseguir um pódio, partindo da sexta posição no grid, para manter a liderança no campeonato, foi até um bom fim de semana em que Norris lutou, tanto no carro quanto fora dele. O chefe da McLaren, André Stella, acredita que Norris está apenas passando por uma fase difícil. Isso é resultado de ele não conseguir se conectar naturalmente com o carro. Stella apoia Norris para superar esse problema, mas é preciso melhorar a pilotagem e ainda receber uma ajuda na McLaren. E veja, Norris precisou de muita ajuda no Bahrein. Ele admitiu que a qualidade do carro foi um ponto a favor. Por outro lado, Piastri agora tem 2 vitórias contra uma de Norris. As evidências são esmagadoras de que o australiano melhorou o desempenho em relação ao ano passado e deu um passo decisivo como piloto, tanto nas classificações quanto nas corridas. Sim, o carro é muito bom. Ele talvez se encaixe melhor no estilo de Piastri, mas Oscar está se destacando num nível muito alto. Ele não é apenas uma ameaça ao campeonato, ele está tomando o lugar de Norris como favorito. Apenas uma semana depois da vitória de Max Verstappen no Japão, a corrida caótica no Bahrein deu um choque de realidade na Red Bull. Ok, alguns dos problemas foram isolados, como a falha no sistema de boxes, que prejudicou Max Verstappen e Yuki Tsunoda, mas outros não vão ser tão fáceis de resolver, especialmente quando se trata de dominar o carro complicado de 2025. Embora o RB21 tenha momentos de velocidade, ele sofre com equilíbrio nas curvas. Isso significa que, em pistas onde as temperaturas dos pneus precisam ser controladas, ele escapa da janela estreita de operação. Quando isso acontece, o desempenho da Red Bull despenca. O problema parece ser principalmente aerodinâmico e está relacionado à mudança de equilíbrio entre a frente e a traseira conforme o carro muda de direção e de velocidade. Só que o túnel de vento não está oferecendo a correlação e a consistência necessárias para trabalhar numa área tão detalhada. Portanto, a melhor esperança no curto prazo é que os layouts das pistas e os pneus do calendário se adaptem melhor ao pacote da equipe no futuro. A Ferrari já aceitou que a temporada está abaixo das expectativas, mas depois disso, a equipe teve motivos para ficar discretamente otimista com o fim de semana no Bahrein, apesar de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminarem em quarto e quinto. Uma atualização no assoalho, combinada com ajustes no setup, fez Leclerc sentir que agora ele consegue extrair o potencial do carro, só que o carro ainda não é rápido o suficiente. Hamilton parecia desanimado depois de um desempenho ruim no qualifying. Ele ficou 6 décimos atrás de Leclerc. Claramente, faltava ao inglês a confiança nas curvas mais rápidas, mas depois ele terminou o domingo feliz com o 5º lugar na corrida. Isso se deve principalmente à adaptação contínua às demandas da Ferrari e ao entendimento de como Leclerc, que falou em fazer experimentos extremos do setup, está conseguindo tirar mais do carro. O início de temporada metódico de George Russell atingiu um novo pico no Bahrein. O resultado foi ainda mais difícil de conseguir do que parecia. Não era segredo durante a corrida que as coisas estavam dando errado para o inglês. Ele trocou mensagens sobre uma possível falha no display e sobre o uso acidental do DRS devido a um problema eletrônico. Esses inconvenientes atrapalharam. Veja, Russell tinha atrás dele uma McLaren mais rápida e provavelmente uma Ferrari mais rápida também. Em tese, elas não ameaçariam o resultado, mas uma falha no sistema de brake-by-wire, que causou variação na pressão dos freios, foi o problema maior. Russell disse que o final da corrida foi excepcionalmente difícil. Ele teve que ajustar as configurações enquanto adaptava a pilotagem, e ele disse que ficou satisfeito quando a corrida terminou. O chefe de equipe, Toto Wolff, disse que o inglês foi incrível. Foi mais um sinal da evolução de Russell como um dos melhores pilotos da Fórmula 1 atual. A Alpine parecia ser a líder do pelotão do meio nos testes pré-temporada. Aqui, na The Race, nós classificamos a equipe como a 6ª melhor, pau a pau com a Williams.
Parecia ser uma análise generosa, mesmo que as 3 primeiras corridas sem pontos não contassem toda a história. Na Austrália, Pierre Gasly teria marcado pontos se a chuva não tivesse dado as caras no final da prova. Na China, e principalmente no Japão, o déficit do motor foi evidente. O final de semana no Bahrein mostrou que o potencial da Alpine não era ilusão. Gasly ficou em 7º depois de ter marcado o 5º tempo do sábado. Ele perdeu o 5º lugar para Verstappen só na última volta. Para Gasly, a equipe tem que entender por que foi tão rápida. Mas o carro se mostrou rápido nas curvas de alta e teve boa tração nas de baixa velocidade. O clima mais ameno no domingo do que no sábado evitou que a degradação dos pneus fosse exposta. O desempenho mostrou que a Alpine é uma ameaça no pelotão intermediário. Até o novato Jack Doohan passou uma boa parte da corrida na zona de pontuação. Daí, ele teve que lutar com os pneus duros no final. Agora, ele deve ter até meados de 2025 para garantir a vaga para o resto do ano. Yuki Tsunoda cumpriu 2 objetivos na segunda corrida dele pela Red Bull. Ele chegou ao Q3 e também pontuou no Bahrein. Mas, de várias formas, foi um fim de semana mais difícil para ele do que tinha sido na estreia em Suzuka. O japonês admite que ainda tem um longo caminho até dominar o RB21. Embora Yuki continue confiante, o desafio dele é entender como manter o carro na janela de rendimento, que é estreita, bem mais estreita que o carro da Racing Bulls. Tsunoda está lutando para se adaptar à forma como a Red Bull lida com a preparação dos pneus do qualifying. O carro depende mais da entrada do piloto do que da abordagem mais prescritiva da Racing Bulls. Ele também está trabalhando para antecipar as mudanças de equilíbrio do carro. O japonês sofreu com os mesmos problemas que Verstappen no Bahrein. Embora seja mais lento, ao contrário do antecessor Liam Lawson, ele está se virando com o carro. Tsunoda admite que ainda não entende nem metade do carro, ou seja, tem muito espaço para melhorar. 4 pilotos ainda não marcaram pontos nessa temporada. 3 são novatos, o outro é Fernando Alonso. O bicampeão mundial é famoso pela habilidade de arrancar bons resultados em carros ruins, mas até ele anda lutando demais para fazer algo decente com essa Aston Martin. Sim, Lance Stroll aproveitou a chance que teve para marcar pontos na Austrália e na China, mas é difícil acreditar os pontos ao desempenho puro do carro. A fraqueza do Aston Martin, com vento de cauda, foi exposta no Japão. No Bahrein, os problemas em baixa velocidade foram decisivos, mas o carro simplesmente não é tão bom quanto outros carros do pelotão do meio. Como Alonso disse, sempre tem alguém um pouco à frente. Talvez a mágica de Alonso ofereça um alívio imediato, mas, como ele mesmo disse, marcar pontos parece difícil nesse ano. A FIA melhorou os sistemas de controle de corrida. O monitoramento ficou mais eficiente e robusto, com investimentos em tecnologia pessoal e até mesmo em inteligência artificial. Mas ninguém é infalível. Primeiro, uma pequena infração de Nico Hülkenberg passou despercebida no qualifying. Os sistemas da FIA não detectaram que ele excedeu os limites da pista na curva 11. Quando ficou decidido que o tempo dele deveria ser deletado, o piloto da Sauber já tinha avançado para o Q2. Sobrou para o Alex Albon, que deveria ter passado para o Q2. Depois, na corrida, os sistemas que deveriam detectar Carlos Sainz cumprindo uma punição de 10 segundos por empurrar Andrea Kimi Antonelli para fora da pista, simplesmente não funcionaram. Mais tarde, quando Sainz abandonou, os comissários deram a ele uma penalidade no grid para a próxima corrida. Isso foi rapidamente corrigido. A punição foi cancelada. A FIA admitiu que errou em ambos os casos e prometeu que vai ajustar os processos para garantir que não aconteça isso novamente. As boas batalhas no Bahrein foram um antídoto para a mini-crise do Japão, onde os carros não conseguiram disputar posições. Algumas variações de estratégia, ultrapassagens emocionantes e muito suspense mostraram que, quando tem um pouco de degradação dos pneus e a pista é mais adequada para os carros modernos, a Fórmula 1 oferece um bom espetáculo. A Pirelli está ansiosa para garantir que os pneus sejam mais desafiadores nas próximas corridas, com compostos mais macios. A esperança é que os próximos GPs sejam mais parecidos com o do Bahrein do que com o do Japão. Embora pneus sem degradação sejam confortáveis para os pilotos, eles não proporcionam boas corridas nem ultrapassagens, principalmente quando o grid é equilibrado como é hoje. Olhando de fora da pista,
O contraste na Sauber entre os testes da pré-temporada e o final de semana no Bahrein era claro, parecia ser um carro mais evoluído. O problema é que ele evoluiu de péssimo para muito ruim. A equipe diz que houve progresso, mas Gabriel Bortoleto riu da sugestão do time aqui da The Race quando os nossos colegas disseram que o carro parecia melhor. O brasileiro tem razão. Embora o Sauber seja rápido o suficiente para chegar ao Q2, nas corridas é outra história. Os pilotos reclamam do carro no ar turbulento. Conclusão, as primeiras voltas são um pesadelo. O carro, que aerodinamicamente não é estável nem nas melhores condições, sofre mais com turbulência. E isso é preocupante. E não é uma característica que possa ser resolvida apenas com mais downforce.